bem-vinda a mais uma semana de live aqui neste perfil. Eu sou Raíza Blosfeld, advogada, consultora jurídica especializada em gestão pública. E eu tô aqui para tratar com você no vídeo de hoje a respeito da frustração que você sente quando você olha a vida dos seus colegas de faculdade, de pessoas que formaram com você, caminhando a 200 km por hora, num trem-bala todo vapor, e a sua vida profissional está parada. Esse sentimento de frustração que você sente quando você vê todo mundo caminhando, todo mundo avançando dentro da sua carreira jurídica e você não, você ali paradinho. Então, se você quiser colocar esse trem parado aí para caminhar, para andar, que é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, eu vou te entregar uma ferramenta prática para que você consiga lidar com a sua frustração. E eu não tô falando de teoria, eu tô falando de realmente te entregar uma ferramenta prática que vai te ajudar a digerir esse sentimento de frustração e de colocar o trem da sua carreira jurídica nos trilhos novamente, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é curtir esse vídeo. Se você estiver assistindo agora, ainda não fez, curta esse vídeo e vai lá se certificar de que você está inscrito no canal do YouTube, que você curtiu a página do Facebook, que você está me seguindo em todas as redes sociais, tá bom? Porque a gente traz vídeo toda semana, quase todo dia tem algum tipo de conteúdo a respeito de gestão pública, de assessoria e consultoria jurídica para a gestão pública. Então, sem mais enrolação, vamos para o tema de hoje. Raíza, por que eu preciso lidar com essa frustração? Frustração não é normal, principalmente na vida do jovem advogado? Não é um sentimento normal de eu me sentir frustrado com a minha vida? Por que eu preciso mexer com isso agora? Você vai ver que a origem da sua frustração, ela tá, na verdade, no fato de a sua carreira estar parada nesse momento. Você não se sente avançando, você não se sente caminhando em relação à tua jornada com o direito. E não é bom você se sentir assim, mais ainda porque, na realidade, você está sim parado. É bem possível que a sua carreira sim esteja parada, né? E o que eu quero te trazer é uma ferramenta para você não só eliminar e parar com essa sensação de frustração, mas acima de tudo uma ferramenta para que você consiga de fato caminhar dentro da sua jornada com o direito, tá bom? Eu não quero que essa frustração ela seja resolvida só num nível ali, sentimental, tá tudo certo. Não, eu quero que você de fato tenha ferramentas para avançar na tua carreira. Então tá, quando a gente entra agora, propriamente no conteúdo da frustração em relação à carreira do outro, em relação às conquistas do outro, isso na realidade é algo muito difícil para quem sente, para quem está sentindo, e eu entendo você. Se isso está acontecendo com você, eu entendo você, porque eu também já passei muito por isso. E o pior do sentimento, de você olhar a vida do colega que está caminhando, que está lá super bem na área, ganhando rios de dinheiro, pelo menos é o que você acha, O pior desse sentimento é a ressaca moral que a gente sente depois, por falar, poxa, cara, eu podia estar ali comemorando a conquista daquele amigo, daquela amiga, e eu tô aqui me sentindo a pior pessoa do mundo, tá? Porque eu tô olhando pra minha vida em vez de eu celebrar a conquista do outro. Então, isso é ruim de todas as formas, porque não te ajuda em nada e ainda faz você ficar ali de Zé Carubu na vida do outro, entende? Então, isso não é legal pra você. E o que eu quero que você entenda, como uma primeira informação importante pra gente começar a trabalhar esse tema, é que a sua frustração, ela não vem necessariamente da sua falta de resultado, mas ela vem do fato de você estar parado, de você não sair do lugar, você não sentir que está caminhando na jornada. Então vamos imaginar o seguinte: eu estou aqui no ponto A em Santa Catarina. Eu quero ir para o ponto B, Cuiabá, Mato Grosso, minha terra natal, tá? Então eu estou aqui no ponto A, quero ir para o ponto B, Cuiabá, Mato Grosso. Se eu vejo alguém que já caminhou nesse sentido, já fez a jornada e está chegando a Cuiabá ou já chegou a Cuiabá, o que eu vou sentir? O que eu vou pensar em relação a isso? Eu não olho, poxa, fulano já está em Cuiabá, Mato Grosso, fulano já chegou no resultado. Não, eu olho para o seguinte, poxa, eu ainda não saí de Santa Catarina. Eu ainda não dei o primeiro passo na minha jornada. Então eu olho para o fato de eu estar aqui presa no ponto A. Diferente de eu ver alguém caminhando, avançando na minha frente, mas eu consigo saber que eu estou avançando na jornada. Então eu sei que eu estou em movimento.
Então você percebe que a origem da frustração é o fato de você não estar em movimento. Isso é muito importante, isso é uma virada de chave pra gente, porque quando a gente entende que eliminar a frustração, ou talvez aliviar muito esse sentimento de frustração, não depende de eu chegar no destino final, mas só depende de eu começar a caminhar, isso muda completamente o jogo, porque você passa a ter a obrigação agora de se colocar em movimento. Tá, Raíza, mas como é que eu me coloco em movimento quando o assunto é a minha carreira no direito? Realmente eu tô me sentindo frustrado, realmente eu sinto que a minha vida está parada profissionalmente, tá? Então como é que eu vou caminhar, né? Começar a minha jornada dentro do direito? O que eu preciso fazer para começar a minha jornada dentro do direito, tá? E aí eu quero trazer uma ferramenta muito importante para você, que talvez você nunca tenha sido apresentado a ela antes, que é o plano de carreira. Ó, você provavelmente está imaginando o plano de carreira como aquela possibilidade que existe dentro de grandes organizações de a pessoa entrar em um cargo mais baixo e ir subindo e evoluindo. Isso também é um plano de carreira. Mas eu quero trazer um plano de carreira aplicado a você, advogado, especialmente a você, advogado, que quer atuar com gestão pública. Eu quero pegar essa ferramenta e traduzir essa ferramenta de grandes organizações, tá? Não é a mesma ferramenta. Eu quero trazer um plano de carreira como uma ferramenta que vai fazer você dar o primeiro passo dentro da sua carreira. E agora eu quero que você pense o seguinte: como advogado, se você estiver atuando dentro do órgão com um vínculo comissionado, ou se você vai atuar com consultoria, né? Então você precisa prospectar clientes, independentemente da forma de vínculo, tá? Como advogado, você é um negócio. Você precisa pensar na tua carreira como um negócio. Isso vai fazer com que você tenha que ter um plano ou um planejamento para que você consiga avançar dentro desse negócio. Consegue entender isso? Então você, pessoa física, é um negócio. E aí, a minha proposta para você hoje é mais do que só te apresentar a ferramenta. Eu só vou apresentar a ferramenta do plano de carreira para você. A minha proposta é que você consiga, até o final do vídeo, implementar, começar a dar os seus primeiros passos para avançar com a tua carreira no direito, tá? Então, o requisito para você assistir a esse vídeo, se você estiver assistindo esse vídeo gravado depois, o requisito é você pegar papel e caneta. Assista esse vídeo com papel e caneta, porque isso aqui não é entretenimento, isso aqui é uma ferramenta para que você saia do lugar. Pegou papel e caneta? Ótimo! Agora vamos lá. O primeiro passo para você elaborar o seu plano de carreira é o quê? Qual que é o teu primeiro passo? Algo que eu vivo repetindo aqui neste perfil e eu vou continuar repetindo. Defina a sua área de atuação. Defina a sua área de atuação. Não cometa o erro de você ser um advogado generalista. Ah, Raíza, mas dentro da gestão pública, se eu quiser atuar com gestão pública, existem várias coisas para eu fazer. Dentro da gestão pública. Existem sim, mas se você já definiu que você quer atuar dentro da área do direito administrativo, por exemplo, você já saiu na frente da grande maioria que tem muito medo de se posicionar como um advogado especialista em certa área de atuação. As pessoas, os jovens advogados principalmente, eles têm um medo gigantesco porque eles dizem, não, se eu digo que eu sou um advogado criminalista, eu vou parar de pegar outras ações. Só que aí o que acontece com esse advogado? Ele não pega outras ações, né? Ele fala, não, eu vou continuar pegando. Aí de vez em quando vem uma coisa de família, depois vem um trabalhista, depois vem uma ação de consumidor. Então ele vai pegando um gato pingado aqui, outro gato pingado ali. Ele não se posiciona e aí acontece uma coisa que é terrível para qualquer profissional do direito, que é o fato de ele não ser reconhecido como bom em nada. Essa pessoa, esse advogado ou essa advogada não é bom em nada. Não é porque essa pessoa não se esforça, não é porque não tem conhecimento, não é isso. É porque existe uma grande dificuldade em se aprofundar em todas as áreas que ele atua. Você já conheceu algum advogado que você fala com ele, você fala, oi, tudo bem, prazer, eu sou Raíza, e a pessoa se apresenta, ah, você é advogado também? Sou. E qual que é a sua área de atuação? Aí a pessoa fala assim, ah, então, eu trabalho com penal, civil, família, consumidor, trabalhista, aí ela fala, ah, e pega um pouquinho também de ambiental. Você já ouviu esse tipo de apresentação? Quando eu escuto isso, eu fico assim, tá, mas ele faz o que na verdade?
No que você é bom? Que problema você resolve? Eu não consigo definir, porque você faz tanta coisa e mesmo na hora de se apresentar, você tem dificuldade de dizer: oi, prazer, tudo bem? Eu sou uma advogada especializada em gestão pública. Existe uma dificuldade em você, sabe, assumir a identidade de que você a sua atuação é focada em tal área, a sua atuação é especializada em tal área, sabe? E aí, a consequência disso é que quando surge um problema em relação principalmente ao nicho que talvez você gosta, né, a área que você gosta, existe uma grande dificuldade da sua parte de as pessoas lembrarem de você como a primeira opção. Sabe aquela coisa do tipo, cara, surgiu esse problema aqui e eu conheço a pessoa perfeita que vai resolver esse problema. Porque você não se apresenta como a solução para aquele problema. Você é um advogado, mas eu não sei que tipo de coisa você faz. Aí você fica pegando coisinhas pequenas aqui, tem grande dificuldade de se aprofundar e mais ainda, às vezes presta um serviço mediano não porque você não é esforçado, mas porque o teu esforço ele está disperso em várias áreas de atuação. Então eu não tenho como fugir dessa orientação para você. Primeira coisa para você elaborar um plano de carreira, pensar numa estratégia de carreira, tá? E eu vou reforçar, o plano de carreira, ele é um instrumento que vai te ajudar a olhar no longo prazo. E todas as decisões de curto e médio prazo que você toma vão ser norteadas pelo teu plano de carreira. É quase como se você fizesse um esquema de qual é a visão que você tem para a sua carreira no longo prazo. E a partir disso você vai tomando decisões no curto e no médio prazo que vão te levar nessa direção. É claro que vão existir ajustes no caminho, mas cada um desses ajustes, e mesmo quando surgem 2 ou 3 opções diferentes, a sua escolha, ela fica muito mais natural, porque você sabe qual é o resultado que você quer atingir. Então, voltando, o primeiro passo para você elaborar o seu plano de carreira é definir a sua área de atuação. Se você já tem uma área de atuação definida, de interesse, não, Raiz, eu já sei qual área de atuação eu quero atuar, né? Qual é a área que eu quero atuar. Defina aí, você tá com teu papel, tua caneta, eu imagino, coloca aí no papel qual é a sua área de atuação. Defina isso, coloque no papel de uma vez por todas, fale isso em voz alta. Quebre esse medo de se apresentar como um advogado com atuação especializada em tal coisa. Quebra essa barreira, tá? Essa barreira de eu não posso falar que eu sou especialista naquilo ali, que a minha atuação é focada naquilo ali. Quebra isso de uma vez por todas. Não seja um advogado generalista. A engenharia civil aí presente, oi, tudo bem? Então não seja esse advogado generalista de nenhuma forma, tá bom? O segundo passo, aliás, antes de a gente ir pro segundo, é bem diferente mesmo. Oh, minha querida, muito obrigada. Totalmente diferente da advocacia, mas você me ajuda demais. A Marci falou, muito obrigada, minha querida. Eu sou uma grande fã do teu trabalho, tá? E a gente continuando aqui, antes da gente passar um pouquinho, tá? Para o segundo passo, eu pensei, na hora de definir esse tema, eu pensei, tá, mas é difícil a gente já sair da nossa graduação com aquela área de atuação bem definida, sabe? No começo a gente é meio, sabe aquela coisa do, não sei se eu vou, se eu não vou, eu tô meio perdido, eu gosto de tudo e não gosto de nada ao mesmo tempo. Já aconteceu isso com você? De você pensar em qual área do direito você ia atuar? E de repente você ficou tão confuso em relação àquilo que você gostava ou àquilo que você iria fazer, que você começou a questionar até mesmo se o direito era pra você, sabe? Você fica tão confuso, meu Deus, eu não gosto de atuar com criminal, eu não gosto de atuar com civil, eu não gosto de atuar com trabalhista, Raiz, eu não gosto de nada dentro do direito. Já aconteceu isso contigo? Aí de repente você entra numa neura, você fala, quer saber? Eu fiz a faculdade errada, eu não era pra ter feito direito, isso acabou comigo, eu devia ter feito artes, educação física. Já aconteceu isso com você? Calma, se isso aconteceu com você, deixa eu te falar, isso aconteceu comigo também, tá? Eu sou uma advogada convicta agora, mas nem sempre fui, tá? E por que nem sempre fui uma advogada convicta dentro da minha área? Porque é muito comum que quando a gente está saindo da graduação, a gente começa a ter muitos questionamentos, porque a gente é muito novo naquilo ali. Eu não estou falando da sua idade, eu estou falando do tempo de exposição àquela área, sabe? Tudo é muito novo. Então eu trouxe uma ferramenta, ou pelo menos algumas orientações, para que você consiga sair dessa neblina que está aí na sua vida, tá, em relação ao direito, e que você consiga implementar e decidir qual vai ser a sua área de atuação. Generalista, jamais, tá bom?
bom? A primeira coisa que eu quero que você faça é, como todo bom clichê, eu tenho que repetir aqui, listar quais as áreas que você já gosta. Ah, Raíza, eu gosto, eu tenho uma certa afinidade com direito civil, eu tenho uma certa afinidade com trabalhista, não sei se é o teu caso, se for eu não vou julgar. Mas enfim, lista quais são as áreas que você gosta, tá? Mas eu quero ir além com você. Além disso, eu quero que você também liste, e eu quero que você coloque uma atenção especial aqui, as áreas que você não suporta. Lista aqui as áreas que você não suporta. Raíza, não me desce, criminal não me desce. Coloca aqui. E ó, eu vou confessar aqui pra mim, eu já falei isso outras vezes, eu já falei isso pra vocês outras vezes, mas eu vou falar de novo. Minha área que não desce é direito do trabalho, eu tenho pavor de direito do trabalho, tá? E eu falo isso para as pessoas brincando, eu falo, gente, eu não sei o que acontece comigo, mas eu detesto essa área. Por que eu quero que você dê atenção especial a essa listinha aqui? Porque se você tá tão convicto de que você não gosta dessa área, provavelmente você já foi exposto suficientemente a essa matéria. Isso que acontece com a gente. Então, direito do trabalho, não só eu aprendi, fui exposta a essa matéria ali durante a graduação, mais do que eu gostaria, tá? Como eu também atuei com direito do trabalho. Então, eu já tive um contato suficiente com aquela área para ter uma certa autonomia para falar, isso aqui não me desce. Então, se você está muito convicto em relação a isso, provavelmente é porque você já tem capacidade de decidir, tá? Já tem autonomia suficiente para decidir que você não quer essas áreas aqui. E ninguém merece, gente. Não é uma questão de ser mimado nem nada. Ai, Raíza, mas eu preciso atuar com as coisas que eu não gosto, nas áreas que eu não gosto. Eu preciso pegar ações nas áreas que eu não gosto. Se você ir para esse caminho, provavelmente você vai ter muita dificuldade de se dedicar intensamente para uma área que você detesta, tá? Então não faça isso contigo. O direito, ele é realmente um leque, tá? O direito, ele tem muita margem para você decidir, para você ser feliz dentro daquilo que mais se adequa às suas habilidades. Então não faça isso com você. Só que é o seguinte, até agora você já fez uma listinha das coisinhas que você gosta e uma listinha das áreas que você não suporta, tá? Agora, provavelmente tem uma zona neutra ali de áreas que pra você não fede nem cheira. Você conhece essa expressão? Não tô nem aí com essa área, tá? Ela é absolutamente irrelevante dentro da minha vida. Por quê? Sabe o que acontece com essas áreas? Principalmente pra você que tá perdido, ela é irrelevante pra você porque você não teve contato suficiente com ela. E acontece isso muito com a minha área, a área do direito administrativo. Dentro da graduação, ela é muito mal ensinada, não pelos professores, mas pelo tempo de exposição, sabe? Você mal tem um ano daquela matéria, em comparação a, sei lá, direito civil, que você tem dos 5 anos da graduação, você passa estudando aquela matéria. Direito criminal, você passa 4 anos estudando aquela matéria. Então, isso não acontece com outras matérias do direito, especialmente o direito administrativo. Então, é aquela matéria que eu não gosto, mas também não desgosto, sabe? E aí, para quem tá perdido, é muito interessante você olhar para essas matérias da zona neutra, porque ali pode ter um grande tesouro escondido que você jamais pensou sobre ele. E por que eu te recomendaria a minha área, tá? Não quero puxar a sardinha pro meu lado, não, mas já puxando, mas eu vou te dar 2 bons motivos para você olhar para a área do direito administrativo com um carinho todo especial. Primeiro, pelo que eu acabei de te falar, pela falta de concorrência em relação a essa área. Existe concorrência? Existe, mas bem pouca e bem irrelevante quando a gente compara com outras matérias do direito. Por exemplo, direito administrativo, na pesquisa do Datafolha do ano passado, só 9% dos advogados atuavam dentro dessa área de direito administrativo, em comparação com 42%, salvo engano, de direito de família. Então, olha a desproporção entre a quantidade, quase metade dos advogados entrevistados disseram que atuam em direito de família. E direito administrativo não chega nem a 10% dos advogados. E aí você fica correndo para as grandes áreas, para as tradicionais áreas do direito, simplesmente porque você foi ensinado de que aquilo ali era uma boa área. Porque tá todo mundo indo fazer a mesma coisa. E aí você não faz um exercício contigo de olhar fora da caixa mesmo, de falar, deixa eu olhar aqui o que outras pessoas estão fazendo, o que nem todo mundo tá fazendo, sabe? Você não se dá o direito de inovar. E o segundo bom motivo pelo qual eu recomendaria você olhar para o direito administrativo com um carinho todo especial
é o fato de que, além de não ter tanta concorrência em relação às tradicionais áreas do direito, também é uma área muito abrangente em termos de oportunidade. Principalmente quando a gente fala do segundo passo na elaboração do seu plano de carreira, que é o momento de você definir o teu mercado, qual é o mercado onde você vai atuar. Então veja, recapitulando aqui, se você chegou agora, a gente está falando sobre como elaborar um plano de carreira, independentemente de você ser um advogado autônomo, de você ser um profissional que vai atuar dentro da administração pública, não interessa qual é o seu vínculo, tá? Agora, elaborar um plano de carreira é uma ferramenta para te dar autonomia dentro das decisões profissionais que você vai tomar. E a gente falou que o primeiro passo é você definir a tua área de atuação. Agora, o segundo passo é você definir o mercado. Raíza, mercado não é diferente, é diferente de área de atuação, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Deixa eu te dar um exemplo. A gente falou ali da área do direito administrativo. Essa é uma área de atuação. Agora, eu posso te listar pelo menos 6 mercados dentro da área de direito administrativo. Por exemplo, você pode ser advogado do órgão ou da entidade, então você pode prestar uma consultoria para o órgão, você pode ser um assessor jurídico do órgão, ou você pode ser um advogado do gestor público, aquele lá tomador de decisão mesmo, aquele gestor público que está no nível estratégico, como prefeitos, vereadores, governadores, ou no nível mais tático, como secretários municipais e estaduais, ou mesmo no nível operacional, como pregoeiros, agentes de contratação, comissões de processo disciplinar. Então você pode advogar para o próprio agente público, porque ele, como pessoa física, também precisa de assessoria jurídica. E veja que são pessoas diferentes. Uma coisa é você advogar para o órgão, outra coisa é você advogar para o agente público. São coisas diferentes. Mas além disso, você também pode advogar para o servidor público contra a administração pública onde ele trabalha. Por exemplo, imagine que eu sou servidora concursada e aí eu tô tendo um problema, eu sofri um corte na minha remuneração. E eu vou administrativamente lá no RH e falo, olha, eu sofri um corte na minha remuneração e esse corte está equivocado. Ah, não, você não tem mais direito a essa gratificação. Aí você diz, não, mas eu passei a minha vida inteira ganhando essa gratificação. Você não pode retroagir e eu não posso perder esse benefício nesse momento. O que você vai fazer? Você vai procurar um advogado especializado que vai ajuizar uma ação judicial contra a administração pública. Percebe que é uma advocacia diferente em relação ao gestor público? É completamente diferente. Mas você ainda pode advogar, por exemplo, para empresas que contratam com a administração pública. Então, eu sou uma PJ, eu quero contratar com a administração, eu ganhei uma licitação, só que eu estou tendo problema no meu contrato administrativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um advogado para me representar diante do órgão contratante. Mas você também pode atuar com o terceiro setor. Você conhece o terceiro setor? Aquelas entidades sem finalidade lucrativa que firmam acordos com o poder público para ampliar o alcance da sua prestação de serviço. Então, nesse caso, o terceiro setor ele não firma um contrato com a administração. O termo, ou ele vai fazer um termo de parceria, ou um termo de colaboração, um acordo de cooperação. O vínculo que ele vai ter com a administração pública é diferente do vínculo contratual. Mas eu ainda posso te dar uma sexta área de atuação, aliás, um sexto mercado de atuação, que é o mercado do administrado em geral, do cidadão em geral. Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu sou pessoa física, aí eu compro um terreno na beira da praia. Comprei um terreno na beira da praia e eu quero fazer o que com esse meu terreno? Eu quero construir na beira da praia. Só que aí eu vou lá na prefeitura, bato lá com toda a minha documentação e falo, olha, eu quero um alvará de construção ou uma licença para construir, né? Aí o que acontece? A administração me nega. Eu falo, o quê? Você tá me negando? Você não pode me negar. Eu tô com todos os vínculos aqui, eu tô com todos os requisitos cumpridos. A administração pode negar um ato vinculado quando todos os requisitos são cumpridos? Não pode negar. Então, nesse caso, eu também vou precisar de uma assessoria jurídica. Então, olha só, uma única área de atuação, que é o direito administrativo, te dá pelo menos 6 mercados diferentes. Que área que te dá isso? Pode até ter uma área ou outra aí que te dá essa oportunidade, mas aí ela não vai ter aquela primeira vantagem que eu te falei, que é a vantagem da pouca concorrência. Mas então tá, vamos voltar aqui, a gente já está construindo o teu plano de carreira. Eu espero que a essa altura do campeonato você já esteja
com a tua área de atuação definida e com o teu mercado, tá? Se você não tiver, anota aí o passo a passo, depois você volta, pense sobre isso, faça uma lista, revise a lista que você fez, tá? Esse vídeo vai ficar gravado para você usar e abusar de todas as informações que a gente está passando aqui, beleza? Mas agora você já definiu tua área de atuação, já definiu o teu mercado, agora você vai fazer uma coisa muito importante, que é definir o problema que você resolve. Isso é muito importante, isso é fundamental. Olha só, nós advogados, nós resolvemos problemas. E a gente tem um certo vício que não é culpa nossa, tá? Não é culpa nossa, mas a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Sabe o que acontece? Quando a gente entra na escola, a gente tem uma lista ali de matérias que a gente precisa estudar e dos problemas que a gente precisa resolver. Eu tenho o horário de entrada, alguém me diz que horas eu tenho que entrar, que horas eu tenho que sair. Alguém me diz qual que é a minha hora de intervalo, qual que é a nota mínima que eu preciso tirar para poder passar naquela matéria. Alguém define tudo que eu vou aprender dentro daquele semestre ou dentro daquele ano. Aí você sai da escola e vai para a graduação. Dentro da graduação, acontece a mesma coisa. Você tem uma lista de matérias, um cronograma já definido, todos os assuntos que você vai ver naquele semestre. Então, existe sempre uma pessoa ou uma instituição definindo alguma coisa para você. Mas aí você forma e vai para o mercado de trabalho. O que acontece nesse mercado de trabalho? A mesma coisa. Você vai para um escritório para ser contratado por esse escritório de advocacia. Chega lá, alguém descreve para você quais são as atribuições que você vai ter e, por consequência, que tipo de problema você tem que resolver. Você chega no seu primeiro dia, bonitinho, coloca a tua bolsinha ali em cima da mesa e fica aí esperando alguém te passar um problema para você poder usar o teu conhecimento jurídico. Se você vai para o órgão público, é a mesma coisa. Chegando lá, você espera que o supervisor venha e te diga quais os problemas você tem que resolver. Isso gera um vício gigantesco na gente, que é o fato de a gente estar sempre esperando que o outro nos diga como é que a gente vai poder resolver aquele problema. Já aconteceu contigo? Aliás, provavelmente, né? Isso acontecia direto comigo, de eu dizer assim: oi, tudo bem? Aí um cliente te procura, né? Ou algum gestor, alguma pessoa te procura e você fala: como eu posso te ajudar? Meu querido, não é o cliente que fala pra você como é que você pode ajudar, você que precisa falar o como você pode ajudar, que tipo de serviço e produto você tem que ajuda essa pessoa. Ah, Raíza, mas eu sou advogado, eu tô querendo entrar na administração para atuar como cargo comissionado. Então, pelo menos pelo tempo que eu ficar lá, eu não preciso ficar pensando nisso, né? Claro que sim, você precisa entender qual é o seu papel dentro da gestão pública, dentro da administração. Que tipo de problema você resolve? Que tipo de solução você oferece? Isso é um exercício constante para você dentro e fora da administração, independentemente de você ser autônomo ou de você ter um vínculo ali comissionado. Entende? Isso é um vício. Não é culpa sua, não é culpa minha, mas sabendo disso, a gente precisa começar a exercitar o nosso cérebro para pensar qual é o problema que eu resolvo. Então imagine o seguinte: eu estou atuando com uma entidade do terceiro setor, sei lá, um asilo. Vamos pensar, eu estou atuando com um asilo, né, ou uma casa de acolhimento, alguma coisa nesse sentido, que vai firmar um acordo com o poder público. Eu preciso olhar, poxa, quais são as atividades dessa entidade, dessa instituição que estão com algum problema, né? Qual é o aspecto jurídico que é um problema para essa instituição, que eu posso apresentar uma forma de resolver esse problema. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Quais os problemas eu posso resolver com o meu conhecimento jurídico? Você percebe a diferença? Você vira protagonista da tua carreira. Você não é mais uma pessoa que chega e fala: ai, tudo bem, como eu posso te ajudar? Não, tudo bem, meu nome é Raíza, você é um gestor público, você tem esse problema e eu posso te ajudar assim. Eu posso te ajudar dessa forma, fazendo isso, isso e isso. Olha a diferença que dá na comunicação, entende? Então, esse é o terceiro passo da construção do seu plano de carreira. É você assumir a responsabilidade por você dizer como é que você vai resolver o problema. Não fica esperando ninguém falar pra você. E nunca mais usa essa frase, tá? Como eu posso te ajudar? Não é o outro que fala, é você que tem que saber, tá bom? Então, vamos pro quarto passo na construção do seu plano de carreira enquanto advogado, tá? Enquanto jurista. Qual que é o teu quarto passo? Depois que você definiu a área de atuação,
depois que você definiu o mercado, depois que você já sabe qual problema você resolve, já está na ponta da língua, aí você vai para as ferramentas jurídicas que você vai usar. É só aí que você vai saber, poxa, eu presto uma consultoria, então se eu presto uma consultoria para uma entidade do terceiro setor, eu tenho que ter um checklist de tudo que eu preciso observar dentro daquela consultoria. Se eu faço a defesa de agentes públicos, eu preciso saber quais são as ações em que eu tenho que fazer defesa. Talvez em uma ação civil pública, talvez uma ação popular, enfim, eu tenho que fazer a listagem das ferramentas jurídicas que eu vou precisar. Sabe qual que é o problema? Eu vou até falar baixinho aqui, ó. O problema é que a primeira coisa que a gente pensa é nas ferramentas jurídicas. A gente diz assim, eu sei fazer um mandado de segurança, eu sei minutar uma contestação, eu sei minutar um recurso, um agravo de instrumento, um agravo interno. Cara, o cliente não tá nem aí com isso. E quando eu digo cliente, o gestor também, ainda que você esteja advogando dentro da administração pública, ainda que você esteja atuando dentro da administração pública, ele não quer saber quais as peças você sabe. Ele quer saber o que você vai resolver de problema para ele. E aí a gente pensa nas ferramentas jurídicas como um primeiro passo do processo, e não é, ele é o último. Você só vai definir as ferramentas a partir do momento que você fez um diagnóstico daquilo que está errado ali, né, ou daquilo que é um problema para aquele cliente ou para aquele gestor público, e aí sim você vai atrás das ferramentas jurídicas que você pode oferecer. Entende a diferença? Isso é a construção de um plano de carreira. Eu vou bater mais uma vez nessa tecla. Por que eu tenho que elaborar um plano de carreira, Raiza? Eu não sou uma instituição, eu não sou uma empresa por si só. Por que eu preciso elaborar um plano de carreira? Porque você vai ser norteado pelas suas decisões. Você sabe quando você está no escritório, ou talvez esteja dentro da gestão pública, aí surge aquele curso lá, aquele curso de capacitação, de alguma coisa que você não tem conexão com aquilo e não faz sentido para a tua área de atuação, ou não faz sentido para o que você pretende caminhar. Pois é, às vezes você não sabe se você aceita ou se você não aceita fazer aquela capacitação naquele momento, porque você não tem uma consciência de qual é o próximo passo. Poxa, para onde que eu tô indo aqui? Vamos pensar nisso. Dentro da minha carreira, Raiza, eu sou assessor jurídico, ou eu estou procurando entrar como assessor jurídico dentro de uma administração pública, se for o teu caso, tá? Eu preciso pensar nisso de 4 em 4 anos? De jeito nenhum. Primeiro, porque você não sabe se você vai ficar 4 anos, você não tem controle nenhum sobre isso. E segundo, que você precisa ser um profissional permanentemente atualizado, um profissional empregável. Sabe o que é um profissional empregável? Um profissional que tem valor de mercado. Essa é a diferença de você ter uma atuação coerente com aquilo que você quer para a tua carreira no longo prazo. Então, o que eu tô te convidando, eu tô te dando essa ferramenta para você fazer esse exercício prático de, revisando aqui, listar as áreas de atuação, tá? Definir a tua área de atuação. Se você tá perdido, vai definir primeiro aquilo que você gosta, depois você elimina aquilo que você não gosta de fato, que você tem convicção de que não gosta, dá uma olhada especial para as áreas da zona neutra, tá? E principalmente áreas que têm pouca concorrência, como direito administrativo. Depois você define o teu mercado, você identifica com quem você está falando, isso é muito importante, tá? Depois você vai definir qual é o problema que você resolve ou quais os problemas que você resolve, tá? Porque quando a gente define o mercado, existem vários problemas que a nossa atuação pode solucionar. Então não pensa que você vai ficar muito quadradinho, não, tá? Você, na verdade, vai ter um leque de coisas ali que você vai poder suprir. Só que todas correlacionadas, quase que não sai a palavra. Tá? Todas ligadas, todas vinculadas, tá bom? Depois de definir o teu problema, aí sim você vai definir as ferramentas jurídicas que você precisa. Mas a ordem que a gente segue é completamente inversa. Eu vou te falar uma coisa, se você implementar esse plano de ação, você vai perceber que você já vai estar na frente de uma maioria de profissionais que não fazem a menor ideia, independentemente do tempo de mercado, tá? Tem profissionais com 10, com 15 anos de mercado que não se apresentam, eles não sabem qual é a área de atuação, eles até gostam de uma área, tem mais experiência naquela área, mas na hora de se apresentar, na hora de definir, olha, tudo bem, meu nome é fulano de tal, eu resolvo isto aqui. As pessoas têm dificuldade de fazer isso, porque elas enxergam que se elas fizerem isso, elas vão estar abrindo mão de outras coisas. Se você quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Mas eu vou além disso.
Se você quer conhecer todas as áreas, a grande chance é de que você não é bom em nada. A grande chance é de que você vai acabar sendo superficial e mediano em todas as áreas. E não é isso que eu quero pra você, tá? Eu quero poder lembrar do teu nome. E ó, a hora que você definir tua área de atuação, coloca lá nos teus stories, coloca no teu Instagram e me marca, tá? Marca o meu arroba, eu vou adorar saber que você bateu o martelo pra tua área. E aí, quando isso acontecer, você vai perceber o poder que isso te dá, a clareza que isso te dá. Com quem eu vou falar, como eu me relaciono, como eu me apresento e que tipo de passos eu tenho que dar na minha construção, na construção da minha carreira jurídica, tá bom? Mais uma vez, eu vou adorar saber, marca o meu arroba, me manda no direct, eu vou adorar saber que você bateu o martelo e se definiu. E quando isso acontecer, você vai ver o up que a tua vida profissional vai dar, eu tenho certeza disso. E você já sabe que toda semana tem live aqui nesse perfil. Eu vou te dizer, vou ressaltar aqui. Verifica se você está me acompanhando em todas as redes sociais. Tem conteúdo que vai para uma rede e não vai para outra. Então corre lá no canal do YouTube, veja se você segue o perfil, se você curtiu esse vídeo, se fez sentido para ti, se foi uma boa ferramenta, curta esse vídeo, tá bom? E tá com alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui hoje, sobre plano de carreira, sobre direito, sobre assessoria jurídica de órgãos públicos? Você tá com alguma dificuldade? Você tem alguma dorzinha aí em relação ao começo da tua carreira jurídica que você quer compartilhar? Coloca nos comentários ou me chama ali no direct que eu vou adorar saber e quem sabe eu possa contribuir com você, tá bom? Um beijo, já sabe, semana que vem a gente tá aqui no mesmo horário, às 20h12. Então, tchau, tchau!